Quem vai começar? Quero ouvir a voz de vocês um bocadinho, tô com saudade também. Vocês só Deixa eu ouvem por último, no deixa eu YouTube. por último. Tá comendo ainda, Thiago? Tô. Só sabe comer, cara. Para de comer um pouquinho. É a vida. Vai, pode ler para mim então, Laura, já que você tá tão calado. Eu? Tu mesmo. Qual que é a página? 86. O meu não aparece, não. O meu só aparece a imagem. Ui! O negócio da impressora. Anderson. Fala pra mim. É 86? No meu aqui não aparece a página. É 86 mesmo. É. É só acompanhando pela minha tela. Se quiser ler pela tela, se quiser ler pelo livro de vocês mesmo, tanto faz. Consegui. Pode começar? A Arthur vai entrando agora. E Thiago tá com a câmera desativada. Deixa ele terminar de almoçar. Vê se escova dente antes de aparecer, hein, Thiago? Quero ver feijão na minha tela, não. Hein? A lenda chegou. E aí, Arthur, tudo bem? Oi, Andinho. Tá todo mundo vendo você apontar, né, Cláudio? Você tem vergonha, não. Não, esse daqui é o meu. Não, esse aqui é o seu. O seu tá verde. Anderson, acho que eu fui roubado. Por quê? Porque tá dizendo aqui que era pra eu pegar um jogo. E eu não tô conseguindo pegar o jogo, Anderson. Acho que eu tô sendo roubado. Depois a gente conversa sobre isso. Eu até sei. Deve ser pela AMD. Não, é pela Epic. Pela qual? Epic Game? É. É só adicionar sua biblioteca. Depois vai estar lá. Mas vamos lá. Então, pode começar lendo para mim aí. Pode? Pode. Todos ouvidos. Rapidinho, Anderson, precisa colocar a minha câmera também? Até o final eu quero ver vocês sim. Então vou ter que Bota conectar a um blusa. celular aqui também. Não é isso não. É que, tipo, eu tô no computador. E no computador, eu não tô com webcam. Sabe? Não, tá. Não, tem problema não. Problema não. Então, para isso, eu teria que conectar outra conta minha para vir com a webcam. Já entendemos. Não tem problema não. Vai. Ok. Pode ler? Pode ler, tô esperando. Tá. Os fenômenos elétricos e magnéticos. O ser humano interage desde sempre com os fenômenos elétricos e magnéticos. Sejam os impulsos elétricos no interior das células do corpo humano, sejam os raios e relâmpagos durante tempestades, sejam as auroras polares. O início dos estudos sobre esse fenômeno data de mais de 2.000 anos atrás e passou pelos registros escritos de Tales de Mileto. 546 AC. Antes de Cristo. Estudioso grego que viveu há cerca de 2.500 anos. Nos textos desse filósofo encontraram-se relatos de curiosos efeitos que alguns objetos exerciam sobre outros. Por exemplo, a resina vegetal, conhecida como âmbar, que atraía pequenos pedaços de palha depois de ter sido friccionada com pelo de carneiro. E a magnetita. Uma rocha que pode atrair objetos feitos de ferro. No primeiro caso, estamos lidando com fenômenos elétricos. No segundo, com fenômenos magnéticos. Esses dois tipos de fenômenos estão relacionados ao comportamento de partículas como prótons, elétrons e nêutrons. O nome eletricidade vem do grego
Quitron, que significa âmbar, e o nome magnetismo. Provavelmente vem da região onde as primeiras rochas de magnetita foram encontradas em Magnésia, na Grécia. Então, sabemos que o magnetismo vem da Grécia, né? No caso, a teoria do magnetismo, primeiros relatos, vem da Grécia, e a eletricidade também. E ambos estão ligados uns aos outros. O magnetismo, como vocês podem ver, ele vem da magnetita, certo? A magnetita, para quem não sabe, é uma rocha. E o magnetismo tem esse nome graças à magnetita. E a magnetita, ela tem grandes propriedades magnéticas. O que seriam propriedades magnéticas? Quem sabe responder? Tipo a taxa de compatibilidade magnética com outra coisa? Não existe isso de taxa de compatibilidade. Existe isso? Você disse isso? Não. Não existe. Ah, tá. Mas é nesse caminho, sim. Não é porque não existe negócio de taxa de compatibilidade. É que eu lembro que você disse uma vez que, tipo, para um objeto ser atraído pelo outro, eles precisam ter alguma coisa igual, idêntica. Então, tipo, um objeto que tem por exemplo, que a magnetita, ela tem esse negócio que é igual com muitas coisas. Isso foi uma coisa muito difícil de entender que eu falei agora, mas... Foi muito difícil, muito complicado, mas não, foi isso não. O que acontece? Nossa. O magnetismo, para ele funcionar, ele precisa de um negócio chamado spin. Spins magnéticos. O próprio spin, ele tem dois polos. Todo mundo já sabe, polo norte e polo sul. O polo sul é atraído pelo norte, o polo norte é atraído pelo sul. Então, como já dizem, os opostos se atraem. Certo? Aí, então, o que acontece? O magnetismo, ele vem da atração desses spins. E esses spins são como se fossem partículas bem pequenininhas que tem dentro de dois objetos, que cada um deles vai apontar para uma direção. Em coisas magnéticas, como certos metais, como a magnetita, esses spins eles são muito organizados. Eles apontam todos para a mesma direção. Quando o material é organizado, o que acontece com o magnetismo? Ele começa a gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai atrair outros materiais que também possuem spins ordenados. Então, quando o material não tem esses spins ordenados, ele não é atraído pelo campo magnético, que é atraído por outro material que possui spins ordenados. Por exemplo, a madeira. A madeira tem um spin totalmente desordenados. Então, quando o metal, por exemplo, a magnetita, está gerando um campo magnético para atrair o material, não vai atrair a madeira, porque a da madeira os spins não estão ordenados. Deu para entender mais ou menos? Então, se tiver ordenado, atrai. Se não tiver, não atrai. Isso. E o Thiago acabou de comer. Percebemos. Gente, a história de Thales é mais ou menos assim. Ele estava andando, se eu não me engano, a cavalo, até que ele viu uma pedra diferente no chão. Porque todo mundo aí conhece o ambar? Aquele negócio do colar que bota no bebê, não é? Isso daí mesmo. Ah, tá. Isso daí mesmo. Pedrinha amarela. Então, o que acontece? Ele viu uma pedra diferenciada no chão. Pegou e para poder limpar a pedra, ele limpou na própria roupa. E a roupa, antigamente, era feita de couro de animais. Não era tecido sintético igual o de agora. Então, a fricção da pedra para
a roupa dele gerou... Tem gente querendo entrar? Energia estática? Pera aí. Quem tá entrando pelo celular? Sou eu. Lembra que eu falei que tipo, tinha parado lá que eu precisava de outra conta para ativar a câmera, então? Tá. Só toma cuidado pra ver se não vai ficar 2 áudios. Entendeu? Ok. É que eu não vou ativar o áudio não, só vou ativar a câmera, não sei o quê. Aí, no caso, acho que quando você falar, vai ficar aparecendo a sua tela toda preta, só escrito Arthur, e já que o do celular não vai estar ativo, não vai aparecer sua tela. Bem, mais ou menos assim. Isso mesmo que aconteceu. Exatamente. E se ele mutou do celular, não vai dar em nada. Gente, aí é o seguinte, ele pegou essa pedra de âmbar e esfregou na própria roupa para poder limpar ela. E ele sentiu que o pelo do próprio corpo estavam arrepiando, graças à aproximação dessa pedra. Então, o que acontece? Agora a gente vai ver como que funciona. Você lembra que eu tentei fazer com vocês na sala, mas deu fail? Da caneta? Aham, da caneta no cabelo. Eu já tinha feito isso anos anteriores e deu certo. Mas, aparentemente, da última vez não deu muito certo. Então, o que acontece? A gente vai entender o porquê que isso acontece. Por que a fricção gera eletricidade? Aí, no caso, o nome seria eletricidade estática? Então, o que você entende de estática? O que é estática? Duas coisas que... Não. não sei explicar, não. Estática, se eu não me engano, é ausente de movimento, alguma coisa assim. É isso aí. Estática está parada. Então, a eletricidade tá. parada. Então, sem ter muito movimento, você gera eletricidade. Basicamente, peraí. ela vai Anderson. ficar armazenada, entendeu? Anderson, então eu estou estático desde o início da quarentena. Tá mesmo? Uhum. Todos nós, cara. Então, vamos lá. Eletricidade e matéria. Quem vai ser o próximo a ler aí? Eu. Vai. Chapolin Colorado. Flamenguista. Nos átomos existem prótons, nêutrons e elétrons. Nós, estudando o comportamento dos prótons e dos elétrons, partículas que possuem carga elétrica, encontramos explicações para os fenômenos que envolvem a eletricidade. Por convenção, dizemos que os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. A interação entre cargas elétricas é descrita por uma força elétrica, que pode ser de repulsão, se as cargas forem do mesmo tipo, representadas por sinais iguais, ou de atração, se as cargas forem diferentes, representadas por sinais contrários. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo dos átomos, onde se encontra a maior parte da massa. Os elétrons estão localizados em torno do núcleo, em constante movimento, na região denominada eletrosfera. Então, gente, aqui tem o âmbar, né, e a magnetita. O que vocês entenderam de eletrosfera? A gente já viu isso. É que o negócio que fica em volta do núcleo? Exatamente. É por onde os elétrons correm. Só que, gente, não confundem essa parte de elétrons, tá? Com essa positiva. Você lembra? Positiva, esse maisinho aqui, não confundam com os prótons, por favor. Os prótons continuam no núcleo do átomo junto com os nêutrons. Tá todo mundo entendendo isso daqui que eu tô falando? Os prótons continuam... Eu falei com vocês, os prótons eles não saem do núcleo, nunca. Se sair, dá merda. Só o que sai é os elétrons. Só quem sai é os elétrons. Então, basicamente, a gente está estudando só os elétrons agora. Ó, eletricidade, elétron. Então, os elétrons geram eletricidade. Quando fala que é positiva, não pensa em prótons, pensa em elétrons ainda. Tá?
Só que você lembra quando eu falei com vocês que um tinha mais elétron para doar, outro tinha menos elétron para doar? Aham. Continua nessa pegada. É um pouquinho diferente ainda disso, mas continua nessa pegada. O que acontece? Positiva é quando tem poucas cargas desse elétron. E negativa é quando tem muita carga desse elétron. É mais ou menos isso daí. Vocês vão entender melhor quando a gente pegar as imagens abaixo. Tá. Vamos lá. Representação do átomo, igual eu falei com vocês. Ó, nêutrons, prótons e elétrons. A gente está falando dos elétrons. São corpos neutros e eletricamente carregados. Quem vai ser agora? Pode ser eu. Então vai. Um corpo é considerado eletricamente neutro quando apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Esse corpo inicialmente neutro pode se tornar eletricamente carregado por um processo denominado eletrização, em que sua quantidade de elétrons é alterada e o número de prótons não se altera. Isso pode ocorrer de duas formas. Quando um corpo neutro perde elétrons, há excesso de carga positiva e dizemos que ele está carregado positivamente. Quando o corpo neutro recebe elétrons... Continua? Continua. Quando um corpo neutro recebe elétrons, há excesso de carga negativa e dizemos que ele está carregado negativamente. Então, olha o que eu falei com vocês. Esquece um próton, a gente está falando de elétrons. Quando ele perde elétrons, ele vai estar carregado positivamente. Positivamente. Quando ele ganha elétrons, ele está carregado. Negativamente. Negativamente. Então, gente, aqui, nessa imagem, vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim. Aham. Então, Uhum. é um corpo neutro. O que você entende de neutro? Está balanceado. Não tem nem muito elétron, Aham. nem muito próton. Aqui, ele já está mais positivamente carregado, porque ele perdeu os elétrons dele. Então, ele tem mais cargas positivas do que elétrons. O elétron é o azulzinho? É o azulzinho. Na verdade, o elétron... pode ser. O elétron é o azulzinho. Tá bom? É ele que vai denominar. É o azulzinho que vai denominar se ele está positivamente carregado ou se ele está negativamente carregado. Fala. Não, pode deixar, deixa pra lá. Tá. Aí, por exemplo, aqui ele já tem bastante elétrons. Se ele tem bastante elétrons, então ele está carregado negativamente. Estão conseguindo ver? Uhum. Sim. Próxima página. Correntes e dispositivos elétricos. Eu nem lembro. Deixa eu dar uma passada por baixo. Nossa, o tema é rapidinho. Aham. Não. Gente, esse tema, ele é rapidinho. Mas tem tanta coisa para vocês verem dele, mas tanta coisa que vocês podem ver dele, que vocês podem ficar aqui. A gente pode ficar o ano todo só falando de eletricidade. Meu Deus do céu. É gigante. Nossa, Anderson. Vocês nem começaram a ver nem o início das fórmulas, mas você está vendo Caramba. a teoria da Caramba. teoria da teoria da teoria do Anderson. início de como foi criada a teoria. Rapaz, eu acabei de entrar em choque com isso. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Pikachu. Tá bom. Vamos lá. A corrente de dispositivos elétricos. Quem vai ser agora? Chocante. Agora já terminou de comer, ô Thiago? Pode ler pra gente? Posso. Tá bom. Vamos ler também. Condutores isolantes elétricos. Os corpos podem ganhar ou perder elétrons e ficar eletricamente carregados. A facilidade com que os corpos perdem ou recebem elétrons depende de diversas características. Uma das mais importantes é o tipo de material que compõe esse corpo, isto é, de que tipo de átomo ele é constituído. Nos átomos de materiais metálicos, alguns elétrons são atraídos fracamente pelo núcleo e pode se movimentar pelo material, passando de um átomo para o outro. São chamados elétrons livres. Por essa razão, materiais metálicos como ouro, cobre, ferro, alumínio são bons condutores elétricos. Continua? Espera rapidinho.
Tá, pode continuar. No entanto, existem materiais que praticamente não permitem a troca de elétrons. São os isolantes elétricos. Nesses materiais, o deslocamento dos elétrons é dificultado por eles estarem fortemente atraídos aos núcleos dos átomos. É o que ocorre, por exemplo, em materiais como plástico, borracha, vidro e cortiça. Fios condutores. Pera aí, rapidinho. Eu tenho... Todo mundo aqui já vai falar em material isolante e material condutor. Então, eu quero que vocês me falem 5 materiais isolantes e 5 condutores. Pode começar com condutor. Ouro, cobre, Aham. água, Ferro, alumínio, eu, Alumínio, cobre, ferro. ouro, ferro. Tá faltando um. ai meu Deus, Não, alguém falou alguma coisa aí. Você falou eu falei eu. Alumínio? Não. Ele? É ar. Ele? Eu lembro qual que ele falou, só quero que ele fale de novo. Então, presta atenção. Quem eu? É, tu sim. Só tem um na sala, cara. Eu falei eu. Eu sou um condutor de Não, eletricidade. foi 2 antes do que você falou, eu. Eu falei cobre. Não, teve outro também que você falou. Deixa eu lembrar aqui, eu falei Ó, ouro. vou dar a dica que se vocês errarem, pelo amor de Deus, Ah, ó, é líquido e a gente bebe. água. Água. Ah, tá, eu falei água também. Então, é condutor? Sim. Tá Sim. bom. Tá bom. É sim. O Anderson. E agora me fala 5 materiais isolantes. Borracha, Borracha. plástico, madeira, Aham. Deixa eu ver. Vidro. Vai. Cortiça. Vidro e cortiça. concreto. Tem mais um aí, gente. É líquido e a gente bebe. Água. Suco. Água. Refrigerante. Água. Refrigerante. Condição do refrigerante é água, gente. Gente, a água, ele só a maior curiosidade que todo mundo fala, então cuidado de mexer em aparelhos eletrônicos perto de água. Sim, mas por quê? A água ele é excelente condutor quando misturada com algum sal. Você lembra que a gente viu óxidos, sais, Aham. bases e ácidos? Então, Sim. quando eu digo sal, vocês não podem mais ter ideia que é só sal de cozinha. Então, quando eu falo sal, Tá. é um componente que seja um componente não orgânico que seja misturado entre um metal e um ametal. Então, que é o que a gente viu de características de palavra sumiu, acabei de falar. Condutores? Não, Sais, Isolantes. sal. meu Deus. Eu acabei de falar a palavra sumiu. Lembra. Vai, Anderson. Você consegue, Anderson. Nós estamos torcendo por você, Anderson. Anderson, Palavra. Anderson. O que eu tava falando, gente? Eu relembro aí. De sal. De sais. Que então, água você não misturada pode- conduz. Isso, Você tá De falando alguma coisa que- de ácidos e sais. Então, isso, você não pode mais confundir que quando eu digo para vocês sal, é só sal de cozinha. Sal de cozinha Pode é ser. um tipo de sais, entendeu? Então, a água só conduz eletricidade por causa do sal. Só. Quando a gente fala em H2O, a água pura, ele é péssimo condutor. Então, ele serve como isolante. É o que nós chamamos de água ionizada. Ela é tão coisa que ela é usada até em isolantes em muitas Usinas? partes, não em usinas. Porque usinas a gente... Em fábricas. Não, em materiais mesmo. Poste. Só em materiais. Porque em fábrica a gente utiliza outra coisa que seria mais fácil de renovar. Então aquelas bolinhas lá tá tudo cheio de água. As bolinhas nos postes. O quê?
Aquelas bolinhas vermelhas que ficam nos postes na estrada. Ah, que parece bola de basquete. É, assim mesmo. Aham. Vamos lá, fios condutores. Posso continuar lendo? Pode continuar, lê um bocadinho pra gente. Thiago Fios leitor. elétricos são utilizados nas ligações para distribuição de energia elétrica. Os fios elétricos são formados somente por um fio sólido, de material condutor, com um diâmetro constante. Os cabos são formados por vários fios elétricos finos. Comparando um fio e um cabo com o mesmo diâmetro, os fios tendem a ser mais rígidos e os cabos são mais maleáveis. Cabos elétricos são um exemplo da utilização de materiais condutores e isolantes em instalações. Continua? Continua. Parar no meio da frase, pô. Instalações elétricas residenciais. São utilizados cabos com fios de cobre. O cabo é recoberto por uma camada de material isolante, geralmente plástico, o que permite seu manuseio e sua utilização de forma segura. No caso das linhas de transmissão ou distribuição, isto é, sistema que liga as usinas geradoras de energia elétrica até nossas residências. Os cabos são feitos de alumínio ou de misturas de alumínio e aço. Os fios desse cabo precisam ser mais resistentes porque, além de transmitirem grandes quantidades de energia, eles precisam suportar o próprio peso e resistir a ventos e tempestades. Esse aí, todo mundo já viu o fio de cobre. Então, em qualquer lugar, no carregador do celular de vocês já tem cobre aí dentro. Então, o que acontece, gente? É muito frágil. Muito frágil. Eu nem digo que é tão frágil assim. Vocês vão falar, mas meu celular estraga toda hora. Porque o que estraga dentro do fio do celular de vocês é na pontinha do conector, não é geralmente o fio. Para você queimar um fio, principalmente esse de celular, não sei, você precisa colocar ele em 220 e deixar ali. Talvez seja isso, daí seja a única forma de vocês queimarem o fio de cobre por dentro. Mas geralmente o que estraga no fio de celular, principalmente de iPhone, que os fios são menorzinhos, são a solda que tem do conector para o cabo. Só isso. Geralmente sai a solda. Se você conseguisse abrir e soldar aquilo ali, voltar a funcionar normalmente. Mas vamos lá. Então, o que acontece com os materiais que são utilizados? Todo mundo aqui já ouviu falar no famoso cabo HDMI ponta de ouro. Todo mundo já ouviu falar? Uhum. Não. Meu Deus do céu. Eu já vi uma menção, Você já mas ouviu falar na roda? Pelo menos na roda você já ouviu falar, né? Fogo, conhece fogo? Fogo, pedra, pedra. Conheço. Muito legal. Pô, então, cabo HDMI, gente, o banhado a ouro, por que ele diz o banhado a ouro? Ele tem a fina camada ali, de longe, uma poeirinha assim, sabe? Poeirinha longe, que lembra o aspecto da aparência do ouro. ouro. Então, é assim, longe. Mas por que eles falam isso? Até mesmo o cabo HDMI, se fosse banhado a ouro, seria um absurdo de caro. Mas realmente tem locais que utilizam-se disso. Somente indústria cinematográfica. Por quê? O ouro, ele é excelente condutor, certo? E ele tem excelente resistência. Ele é um material totalmente resistente, ele resiste a todo esse tipo de temperatura, de aspectos climáticos. Ele não é um material que corrói, assim como o cobre também é muito difícil de corroer, tanto que na época lá dos piratas, das grandes navegações, em 1500, 1600, navios portugueses vinham para o Brasil e os espanhóis que pegavam eles no meio dos caminhos e derrubavam os navios, muitos dos tesouros que vinham de Portugal para cá quando estavam sendo refugiados, ficaram no fundo do mar. E até hoje a gente descobre navios, tanto espanhóis quanto portugueses, dentro do fundo do mar, que tem as moedas de ouro intactas. Elas ficam com aspecto esverdeado por fora, mas esse esverdeado é só mesmo musgo. Se você limpar, ela continua tendo o mesmo aspecto.
E isso no fundo do mar, que é um ambiente extremamente caótico Centralizado. e ele faz todo tipo de material praticamente corroer. Tanto que vocês já viram, sempre eu mãe de vocês, morar em beira de praia é ruim porque vai Enferruja as coisas. enferruja as coisas, estraga o material. Maresia. Então, Minha mãe nunca falou sobre isso, meu Deus do céu. Aqui em casa acontece bastante, isso que a praia ainda está um cadinho longe da gente, né? né? Para você ter uma ideia, é sinistro, cara, é sinistro. Televisão nova pode estragar dependendo da posição ali que você tiver botado a televisão perto de alguma janela. Se você abrir a janela 3, 4 horas por dia, sua televisão não dura mais do que um ano. Televisão nova. Ferrugem todas as entradas e acaba com a televisão por dentro. Então, o que acontece? Dependendo do que for utilizado, esse tipo de material tem que ser mais resistente. O cobre, ele quebra facilmente em movimento. Só que ele também não é facilmente corroído. Já o ouro, ele é resistente, né, a movimento e é muito melhor condutor do que o cobre. Só que todo mundo sabe que o ouro é caro, né? Então, por isso que não utiliza ouro. Você vai falar, vou comprar o meu cabo do iPhone banhado a ouro. Você vai pagar menos. Só de ter falado do iPhone, se fosse de plástico, ia ser 5 mil. Agora, se fosse banhado a ouro, bota 6 dígitos aí na casa do zero, que é pouco. Aí é pouco. Mas eu quero que vocês entendam que o cabo que a gente conhece, dependendo da onde que for utilizado, ele utiliza materiais diferenciados. Nem sempre vai ser cobre. Como, por exemplo, esse de alta tensão, como foi falado, é utilizado alumínio. Mas por que do alumínio? É outro material que também não corrói fácil, que até mesmo porque para acontecer a corrosão, você precisa de um ambiente eletroquímico, tá? Nesses materiais. Um ambiente eletroquímico é que possui água, só isso. Só isso. Então, materiais para ser utilizado em condutores de eletricidade tem que ser basicamente materiais feitos de cobre, materiais feitos de alumínio, prata e outros são materiais mais difíceis de corroer. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Então vamos lá, corrente elétrica. Tá bom. Tô esperando. Ana Clara? Não sou eu, não. Arthur não leu ainda não. Não? Tá bom. Corrente elétrica, né? Isso. Aham. Os elétrons livres dos condutores elétricos movimentam-se em todas as direções. Em certas condições, esses elétrons podem ser colocados em movimento ordenado, isto é, seguem uma mesma direção. Isso ocorre, por exemplo, quando as extremidades de um fio condutor são ligadas a tomadas ou as extremidades de uma pilha. Esse movimento ordenado dos elétrons constitui a corrente elétrica. Gente, a corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? Nada mais é do que um fluxo de elétrons ordenados. Simples assim. Professor, não entendi muito bem. Pensa nos elétrons. Substitui os elétrons pela água. Agora imagina num rio. Um rio de elétrons, é isso daí. É a corrente elétrica. Ah, tá. Eita. O que ela está fazendo? Estão marcando. Tá. Eu também tô marcando. Não, tá ótimo. Tá ótimo. É porque não dá para ver direito o que você vai fazer. Ah, tá. Eita. Vamos lá. Pilha e tensão elétrica. Vai, Arthur. Sou eu ainda. Dormindo? Não sabia que era eu ainda. A pilha e a tensão elétrica. Em 1800, o italiano Alessandro Volta, não preciso falar o tempo que ele viveu? 1745. Vai.
Tá bom. Preguiça. Construir um equipamento capaz de produzir a corrente elétrica continuamente. Esse aparelho ficou conhecido como pilha de volta. A pilha de volta é um exemplo de gerador elétrico. Isso é um dispositivo capaz de transformar diferentes tipos de energia em energia elétrica, que permite manter a corrente elétrica em um condutor, um fio, por exemplo. A invenção de volta foi um dos primeiros geradores elétricos. A montagem do italiano era constituída por discos de zinco e cobre, colocando uns sobre os outros alternadamente e separados por pedaços de tecido embebidos em uma solução. Reações químicas entre os metais e a solução fazem com que os discos de zinco fiquem com excesso de elétrons e os discos de cobre com falta de elétrons. Como a corrente elétrica é o fluxo de cargas, quando um fio condutor é ligado às extremidades da pilha, os elétrons que estão nos discos de zinco fluem de maneira ordenada para os discos de cobre, estabelecendo a movimentação de cargas elétricas. Gente, deixa a cachorrada parar aí que eu explico melhor. Isso na casa de quem? Acho que é lá no Thiago. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar melhor. Vou botar aqui na imagem. Tá vendo isso daqui? Esse aqui pode... Ele parece... Isso aqui é uma representação. Mas imagine. Isso daqui, gente, não era desse tamanho. Vocês estão vendo? Tá. Uhum. Imagina Tem meu tamanho esse negócio. imagina o pilar de uma casa. De 3 andares. Caraca. Meu Deus do É céu. mais ou menos o tamanho disso daqui. Cada disco desse de zinco tinha uma dimensão grande, mas pesa num negocinho grande. Então a pessoa carregava, mas aquilo era pesado. Então deve ter uns 12 quilos cada plaquinha dessa daqui. Isso daqui acho que é só uma representação pequena disso daqui. Até mesmo porque se fosse daqui não acenderia nem a menor das lâmpadas. Nem um lâmpadazinho de LED daquelas pequenininhas de controle remoto. Para você ter uma ideia, quando foi inventado isso daqui, era tão caro, mas tão caro para você ter um negócio desse, mas tão caro, que não valia a pena. Então, era usado basicamente só cientificamente, que no caso as primeiras pilhas, e para acender algumas lâmpadas que na época também estavam começando a ser produzidas. Então, antes da corrente alternada, que é o que a gente utiliza na casa da gente, veio a corrente contínua. A corrente contínua nada mais tá vendo que tem aspectos de zinco aqui e do outro material, esqueci o nome agora aqui, que estava lá no texto? Cobre. Cobre e zinco, tá vendo? Uhum. O zinco é o pratinha e o cobre é o que tem cor de cobre. Simples assim. Tô achando. Gente, no meio deles, você lembra que falou que tinha um pano, um tecido embebedado em uma solução química? Aham. Eu não falei com vocês lá em cima que para acontecer a corrosão eletroquímica precisava de água, um meio aquoso? Aham. Então, nada mais é que ele fazia essa solução química embebedada na água e botava esses dois materiais para corroer. A corrosão desses dois materiais, um serve como doador de elétrons e um como receptor de elétrons. Esse fluxo de elétrons gera uma corrente elétrica. Então, tudo que a gente está vendo aqui, a gente viu aqui em cima. Então, a corrosão do material em meio eletroquímico, que é o meio aquoso, faz com que gere uma corrente elétrica e que gere eletricidade. Simples assim. Entendeu? Sim. Aham. E funciona do mesmo jeito até hoje. Só que, claro, a gente refinou a solução química, a gente refinou o material, descobrimos novas técnicas para poder passagem de elétrons. Mas até hoje a gente não conseguiu uma técnica definitiva de pilha. Por que acontece?
pilha e bateria são os únicos métodos até hoje de armazenamento de energia elétrica. Ah, E a pilha nada mais é do que uma forma de desses. bateria, tá? A pilha é uma bateria. E bateria ela serve para armazenar a eletricidade. Só que para armazenar a eletricidade, nós não temos como. Ela gera eletricidade através dessa solução química, que é a pilha, mas armazenar de verdade a gente não tem como. Então, esse é um dos grandes problemas da sociedade. O que acontece? Uma usina hidrelétrica gera energia elétrica pra caramba. Só que a maioria dessa energia elétrica ela é desperdiçada. Por quê? Nós não utilizamos 24 horas por dia energia elétrica o suficiente, até mesmo que se utilizássemos 24 horas por dia energia elétrica, do jeito que poderíamos usar, além de muita poluição que poderia ser gerada em usinas produtoras de eletricidade, o que acontece? Nós não teríamos, na verdade, nós teríamos nas usinas hidrelétricas como sanar essa necessidade. Só que o que acontece? Por que não pode fazer isso? Uma, nós dormimos, certo? Então, e você não utiliza todos os aparelhos da sua casa ao mesmo tempo. Isso é fato. E o que acontece? Boa parte dela é jogada fora, literalmente é jogada fora para o ambiente, pelo aspecto de a gente não conseguir armazenar energia elétrica. Então, a gente produz grande quantidade de energia, só que a gente não consegue armazenar o excedente. Diferente que a gente faz vamos supor, a água. A gente utiliza a água, terminou de utilizar, sobrou, a gente guarda na caixa d'água. Então, não temos grande aspecto de armazenamento. Por isso que não se utiliza muito ainda a energia solar. Até mesmo porque você só vai ter energia solar durante o dia, né? E a energia que você produz durante o dia é gigantesca. É ótimo. Daria para a noite também. Só que não tem como armazenar. Se não tem como armazenar, de noite não tem sol, não tem eletricidade. Por isso que muitos dos locais, eles fazem aquele acordo entre a empresa de energia e o proprietário da placa solar. O proprietário da placa solar gera energia, doa para a empresa, aí a empresa vai abatendo de acordo com a quantidade de energia que ele produziu. Porque de noite ele não vai conseguir sanar a eletricidade da casa dele, então ele vai ter que usar o do poste do mesmo jeito. Então acaba que eles fazem uma troca. Eu gero mais do que eu produzo, do que eu utilizo de dia, e você pode ficar com essa excedente, e no final eu reduzo da sua conta de luz que você vai utilizar durante a noite. Aqui em casa tem esse esquema de abater a conta com a da luz solar. Porque aqui em casa também tem. Oi, tem. Então, Aí abate com o que produziu de luz com a conta de luz e também passa parte, eu não sei se é para a prefeitura, né, para a parte lá de energia e tudo mais, ou se é para a empresa que colocou. No caso, não sei se vocês... Prenel. No caso, eu não sei se vocês ainda estão pagando a plaquinha. Eu acho que não. Não, então você só passa só da Enel. Tudo nesse mesmo você mais ajudando a população, você ainda paga a taxa mínima porque tudo é roubalheira. Você é obrigado a pagar no negócio que você tá doando. Você doa e ainda paga. Basicamente é isso. O país aqui, enquanto os ricos não estão recebendo, o pobre continua tomando na raquete. De quem é o cachorro? Não sei. Agora é o meu. São uma tá. cachorra. As preparadas. Nossa Senhora. Acabou. Tô brincando. Vai aí, Leandro. Vai ler agora. Cachorro. Vai, Caraca, Thiago. Vai, Arthur, continua. Nossa. Fica quieto, Gray! Lê pra mim, Thiago. É resistência elétrica, né?
Não, ainda tem que continuar a outra parte. Geral, a função Tem do gerador continuação. Tá, de maneira Outra geral, a página. função de um gerador elétrico é manter uma tensão elétrica entre dois pontos de um condutor, ou seja, uma diferença na capacidade de atrair ou repelir elétrons entre esses pontos. E essa tensão que provoca o movimento alternado da descarga elétrica. O valor da tensão elétrica é medido em volts, em homenagem a Alessandro Volta. No caso das pilhas, o movimento de cargas produzido pela reação química entre os materiais e o que gera tensão elétrica, observamos nos rótulos das pilhas indicações de polo positivo e de polo negativo, nas suas extremidades. Essas instruções mostram o sentido do fluxo de elétrons, que vai do polo negativo para o polo positivo. Resistência elétrica. A corrente elétrica não circula com a mesma facilidade por todos os condutores. Dependendo de algumas características do condutor, o fluxo de elétrons pode ser dificultado ou facilitado. A resistência elétrica é a medida da dificuldade que um material oferece à passagem da corrente. Assim, quanto maior o valor da resistência elétrica, maior a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer o condutor. Até mesmo os metais considerados bons condutores apresentam alguma dificuldade para a passagem da corrente elétrica. A resistência elétrica de um condutor depende basicamente de três características: comprimento, diâmetro e material de que é feito. Gente, Em geral, tá vendo essa imagenzinha aqui? Aham. Isso aqui é um resistor. É o quê? Resistor. Ele é criado basicamente para gerar resistência à corrente elétrica. Só isso. Gente, esse bicho esquenta pra caramba. Que a corrente vai passando nele. Esquenta pra caramba. De onde tá vindo esse wuki, gente? Tá me deixando doido aqui. O que é esse wuki? Pera aí. Ô, Chico, cala a boca. Calma Continuou. aí. Eu tiro o microfone, continua. Gente, o resistor, ele basicamente foi para poder gerar uma resistência na corrente elétrica. Essas coresinhas aqui, cada um, dependendo do fabricante, tem uma nomenclatura. Eu não lembro muito agora aqui, mas as cores, eles vão fazer vocês vão fazer um cálculozinho para vocês saberem quanto de resistência tem esse resistor. Por exemplo, eu estou vendo a plaquinha aqui embaixo, se eu não me engano, isso aqui parece ser um 10. 10K. Seriam 10 quiloohms. Ohms é a unidade de medida de resistência. Todo mundo aqui já viu, pelo menos já viu a capa do jogo God of War. Não. Não lembro. Não. Lembro. Beleza. Quem tá do meu lado aqui pra vocês? Desse lado aqui. Aqui. Gente, tá vendo isso daqui? Uhum. Esse símbolozinho vermelho é o símbolozinho grego Om, É Da a guerra. alfa, né? letra grega. Om. Essa letra é o símbolo. Ômega. Então, esse símbolo, ele é o símbolo que a gente dá dentro da eletricidade para resistência. Então, esse Eu lembrei que significava guerra. de 10 quiloohms. Tá? Esse fio dourado significa que ele tem uma taxa de 10% de margem de erro. Ele consegue segurar 10% a mais e 10% a menos de resistência. Ah, tá. Então, basicamente, é isso daqui. E dentro de todos os componentes elétricos, tem vários dessezinhos aqui. Isso aqui, gente, é pequenininho, é desse tamanhozinho assim. Tem alguns que chegam a ser bem menores. Então, as plaquinhas que vocês olhem, sei lá, onde vocês verem uma plaquinha, controle de televisão. Você pega, abre o controle de televisão, vai ter um monte pequenininho desse daqui. Porque para poder ligar os aparelhos, a gente precisa ter uma resistência. E só tem eletricidade quando se tem resistência.
Vocês vão entender isso daí melhor quando a gente começar na parte do código. Tá bom? Agora eu sei de onde vem esse negócio. O símbolo? Não, é esse bichinho coloridinho, o O resistor? resistor. Porque eu vivia Rapaz. quebrando coisa aqui de casa, os Geralmente controles. é isso que queima. Ó, sabe quanto que é um negocinho desse daqui? Ó, chuta. R$1. R$1. É isso daí, ó. 50 centavos, 25 centavos, R$1. Esse Aí cara é geralmente é isso que queima dentro dos aparelhos. Quando queima um transistor, um transformador, aí é um pouquinho mais caro, mas também não passa da casa dos R$100, não. Dependendo do tamanho do que for utilizado, né? Ah, por exemplo, um resistorzinho desse daqui, 50 centavos, R$1, R$2, 25 centavos. É isso aqui que queima e você joga o aparelho fora. Exatamente. Só que o que acontece? Tem muitos hoje que já estão substituindo esse resistor por certos tipos de materiais. Aí realmente tem que jogar fora porque tem materiais que são mais caros do que o próprio comprar outro do negócio. E fora que dá muito trabalho de consertar. Gente, nós falamos um bocado aí, ó. Ó, comparação da resistência dos fios condutores. Quanto maior o comprimento do condutor, maior a sua resistência elétrica. Então, quanto maior o fio, certo? Maior vai ser a resistência. Quanto maior o diâmetro do condutor, menor a resistência elétrica. Então, quanto maior o diâmetro do fio, mais deixa passar elétrons, então menor a resistência dele. O tipo de material afeta a resistência elétrica. O cobre, por exemplo, é melhor condutor elétrico que o alumínio. Então, o cobre conduz a eletricidade melhor do que o alumínio. Só que você lembra que em fio de alta tensão a gente utiliza o alumínio em vez do cobre? Por que a gente utiliza o alumínio? A gente quer realmente isso, a gente quer uma resistência maior. Porque com a resistência maior, evita que o fio estoure. E mesmo assim, ainda tem dia que o transformador estoura. Certo? Gente, Sim. as primeiras páginas do exercício, deixa eu ver para onde que tá. Ó, a gente fez o tema 1 e o tema 2. Aqui, ó, uma plaquinha. Ó, de exemplo. Isso daqui são pequenos resistorzinhos. Essas partezinhas pequenininhas aqui são daqueles lá, só que pequenininhos. Aquele lá ainda é grandinho. Aí tem os transistores, os transformadores. Isso daqui é uma plaquinha de um sistema elétrico. Uma plaquinha mãe de um sistema elétrico. Pode ser de um computador. Eu brincava com isso daqui quando eu era pequena. Eu fingia que era uma cidadezinha. Isso daqui tem todo componente elétrico. Todo componente elétrico tem tudo aqui. Tá vendo essas ranhuras aí? Aham. Essas ranhuras são exatamente por onde a eletricidade passa. Essas ranhuras pequenininhas por onde a eletricidade passa e alimenta isso tudo. Gente, por essa semana em ciências é só, tá? Vocês já podem começar fazendo os exercícios. Semana que Qual vem termina o Página 94? Eu não tenho, não aparece aqui pra mim. Eu acho que é a página 94, porque é a única página de atividade até agora. É. É isso aqui. Então, essa é a página 94. É isso aqui, então. É porque o meu não aparece em página. Ah, tá. Então, só Rapaz, faltou esse circuito elétrico. Eu falei basicamente para vocês. São geradores, condutores, resistores, interruptores e chaves. O resto é experiência que eu gostaria muito de fazer com vocês, mas eu não sei se a gente vai ter feira de ciência esse ano. Já acho difícil na cabeça esse ano ainda, né? De ano letivo. Né? Mas olha pelo lado bom. Pelo lado bom. não tem lado bom. A gente tem bastante tempo de aula lá na escola. Se voltar tudo normal, a gente consegue terminar o conteúdo que está fazendo experiência. Se voltar tudo ao normal, a gente vira a noite na escola. Vai voltar. Talvez a gente consiga. Cara, eu vi Gente, que barulho chato. Eu vi previsões depois de julho. Depois de julho tá voltando aí tudo não normal, né? Mas A cachorra tá braba. estarem melhor. Entendeu? Estão falando que esse vírus não vai embora?
Não vai embora. O H1N1 tá aí até hoje. E ele vem desde que? Da década de 90, desde os anos 2000. Ele era a gripe espanhola, não era? Que já tem coisa bem mais antiga. Aí, no caso, só vai evoluindo, né? Aí, o que acontece? Agora, essa parte, o corona, o que acontece? Vai ser criado vacinas, né? Aham. Então, o negócio que está pedindo, por que faz quarentena? Por que faz não sei o que lá? Por que pede para usar máscara? Para evitar a propagação do vírus. O que acontece? Eles pedem isso exatamente para não proliferar muito, sobrecarregar os hospitais, mas que um dia quase todo mundo vai ter. Igual o dengue, cara. Dengue, a maioria dos brasileiros já pegou dengue, pelo menos uma vez na vida. Eu já tive dengue. Graças a Deus. E muitos Eu já peguei já também. Eu não passei. Muitos aí já ficaram com dengue e não sabem que é dengue porque não foram no médico e fizeram os exames. Tá? Ou não tiveram sintomas. Ou não tiveram sintomas. Eu, por exemplo, eu já fiquei com dengue uma vez. Meu maior sintoma foi a febre. Foi a febre. Eu fiz o exame e lá, eu tava com dengue. Mas tem muita gente aí que fala, tempo virou. Pode estar com dengue, teve febre, está falando que é só a gripe, só a garganta que inflamou, sei lá, e está falando aí que, não, foi só o tempo que virou, mas estava com dengue e acaba sendo os mesmos remédios e passou por si só, sabe? A maioria não sabe. Porque, pô, Macaé é estação de mosquito. Chega uma época do ano, chega a época do ano que é insuportável. Isso é verdade. Ficar a janela fechada e trancado o dia inteiro, porque se entrou um mosquito, você sabe que vem um batalhão junto. Mas, gente, faltou só essa parte aqui, ó. Faltou só essa parte aqui, que foi basicamente isso que eu expliquei para vocês da plaquinha. Tá? E o próximo é os exercícios. Semana que vem, se todo mundo tiver terminado o exercício, eu vou corrigir os exercícios e a gente continua a matéria, porque não tem tanto exercício. Tá? Tá. Bom, Ô, Anderson, fala pra mim. você já corrigiu aquelas folhinhas que a gente fez? Não, não corrigi. Não corrigi. Imagino todo mundo me mandou tudo ao mesmo tempo. O meu celular tá abarrotado de coisa. Anderson, rapidinho. As folhinhas a gente entregou na escola. Não, as folhinhas que eu tô falando. Já olhei. Olhei e corrigi. Então, não tem a prova? Aham. Então, tem umas coisinhas que eu quero comentar com vocês. A prova foi aquela folhinha? Lascado. A última. Teve até o que eu fiz. Crise de ciências, né? Ah, tá, agora eu lembrei. Me lasquei. A gente errou muita coisa? Errado. Meu Deus do céu. Muito não, mas errado. Erraram coisa boba, que a gente já tinha visto. Teve alguém que saiu com média vermelha no boletim? Médio vermelho. Na sua turma, não. Ai, graças a Deus. Ai, graças Glória. Nossa, Pai, amém. tudo direitinho. Não tô falando que vocês foram péssimos, não. Só que vocês erraram coisa boba. E para quem está em casa que pode comunicar um ao outro, procurar ainda fazer pesquisas no Google, eu tenho mais a Podia pedir ajuda para o amiguinho durante a prova. Não, durante a prova, cara. Isso daí era basicamente um trabalho, né? Como que eu vou controlar vocês não mandem mensagens um para o outro? Pelo amor de Deus, gente. Eu quero que vocês aprendam. Se vocês fizerem isso daí, pesquisando no Google ou não, eu botei até questões mais difíceis do que o normal, porque eu sabia que vocês iam pesquisar. Pelo amor de Deus, eu não sou burro. Tinha questão que era só pesquisando para saber também. Exatamente. Você precisava pesquisar para você fazer. Eu descobri o que era camada de valência pesquisando. Sendo que eu já repeti Também. 300 vezes. Eu mandei vocês anotarem. Esqueci. Jura? Essas cabeças de vento. Agora vai ser inglês? Então, gente, o inglês eu vou ter que marcar com vocês ou amanhã ou depois, porque, como eu falei com vocês, eu procurei todos os tipos dentro do site lá da Richmond, que é o negócio de inglês de vocês.
E ele não Aham. tem livro online igual que tem isso daqui. Pô, eu gosto de acompanhar com vocês assim. Eu acho meio. Eu não gosto de estar meu livro aberto aqui e o livro de vocês aberto. Eu acho meio Andinho, avacalhado. Prefiro estar Andinho. mostrando aqui a imagem, estou falando com vocês. Aí, se não for o caso, espere aí rapidinho. Mano. Se não for o caso, eu vou tirar foto. Não tem como eu fiz a correção do livro de vocês? Aham. Então, quando eu faço exercício, eu vou ver se eu tiro a foto, apago as respostas dos exercícios, crio como se fosse só os slides disso daí e vou passando igual que eu estou passando aqui agora. Só que aí eu vou ter um maior trabalhão para poder fazer. Eu tentei procurar lá o livro online, mas não tem. Aí vou ter um trabalhão para fazer e qualquer coisa eu mando mensagem para vocês no grupo e a gente faz isso amanhã. Tá. E se você virar a câmera mostrando o seu livro? A minha câmera é o celular. Ah, Andinho. Vai ficar aí. Se eu mostrar o livro para vocês, vai sair com a resposta. Eu estou fazendo papel de jirico. Eu só tiro. Ô, Andinho, você tem impressora? Não, não tem. Ah, então. Você queria que eu tirasse. Não, gente, eu vou escanear. Tem um aplicativo no telefone que eu escaneio as fotos. Ah, é Dá mesmo, eu lembrei, pra vocês ruim conhecem a resposta. no vídeo da correção? aham. Tava muito ruim para ver? Não. Não, dava pra ver de boa. Então, a pessoa fazer a mesma coisa. Só que em vez de fazer um vídeo, vai ser aqui com vocês. Aham. Vai dar Eu prefiro assim, que dá pra tirar dúvida na hora. É. pra tudo muito rápido. Negócio que dá para poder fazer com vocês, né, cara? Mas imagina fazer com turmas menores. Não dá. Não dá. É um caos. A turma de vocês tem 5 pessoas. Tem 5 pessoas. Imagina fazer isso De vez em daqui com quando- todo mundo do quinto ano. Não, do Nossa 6º ano, que também Senhora. pra caramba. Do sexto ano. Não, Imagina. vocês que já são mais velhos, que vocês já entendem melhor, de vez em quando a gente ouve um waco, 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 waco. Imagina uma turma de 20 alunos com um monte de criança. Uhum. Não dá, eu não ia conseguir Entender sair da primeira folha. Não consegui sair da Anderson. primeira folha. Fala, Então desse lado aqui pra mim. eu É. não entendi Ai, nada. meu Deus. Quem tá desse lado aqui pra mim? Não sei, cara. Você Que tá vendo lado? exatamente como tá a minha tela. Vai. Deixa eu ver. Abre. Do seu lado, no meu celular, tá a Laura. No Laura. meu celular tá Thiago. Pega uma carta. No meu celular você tá do lado de Laura também. Laura, pega uma carta. Mas pra que você quer saber isso, ó? Eu queria brincar, ó. Tem um baralho aqui. Pega a carta aqui, Laura. Também. Ai, Tá, meu né? Deus. Gente, ó, tô indo almoçar. Depois, Tá bom. depois a gente se fala. Só qualquer Calma coisa, aí, você manda bate, mensagem lá no Laura. WhatsApp. Bate. Pronto.